Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Como vocês estão? Como foi o feriado de vocês? Como é que vocês estão hoje? Então, hoje nós vamos estudar medidas de massa, tá certo? É importante, meus amores, que vocês possam, tá certo? Prestar bastante atenção. Infelizmente, a dinâmica das aulas remotas não é a mesma dinâmica que acontece em sala de aula. Por isso mesmo, o máximo de atenção que vocês tiverem vai ser melhor, para que a gente possa ter um bom aproveitamento, tá certo? É importante que cada um de vocês se coloque no lugar silencioso, confortável, com o seu material à mão. Isso é muito importante. Sublinhe aquilo que você não entender, pergunte lá no grupo de WhatsApp. Isso é muito importante para que você fundamente mais ainda a sua aula, tá certo? É importante que você tenha o máximo de atenção. Tudo bem, meus amores? Então vamos começar a nossa aula. Sim, quero também pedir a você que coloque a data, tá certo? Para que você possa se organizar melhor. Bom, então vamos começar. O tema da nossa aula, como eu havia falado, é medidas de massa. Vamos fazer primeiramente as leituras e assim eu vou lendo e vou explicando, tá certo, meus queridos? Você já precisou determinar a massa de objetos no seu cotidiano? Muitas vezes a gente, quando a mamãe ela está fazendo um bolo, não é uma torta, por exemplo, e aí a receita pede é, pede que a gente vá adicionando os elementos, os ingredientes da massa ou do bolo em quantidade, precisa medir, pesar, não é verdade? Então, muitas vezes, vocês talvez não, mas os pais, as mães, sim, tá certo? A seguir, estudaremos o miligrama, mg, o grama, o g, quilograma, kg e a tonelada, que são algumas medidas de massa. Ou seja, nós vamos utilizar essas medidas para entender como nós podemos, vamos usar eu vou ao máximo buscar palavras que vocês possam compreender. Como a gente pesa? O que é que a gente pesa em miligrama? O que é que a gente pesa em grama e quilograma, tonelada? Ora, podemos ver que essas medidas, tá certo? Elas têm as suas diferenças, a sua especificidade, tá certo? Então vamos lá começar o nosso estudo. Estudando medidas de massa. Observe alguns produtos que podemos comprar no supermercado. Sabão em pó, café, bolacha, torrada, leite condensado, esponja de aço, arroz. E aqui nós vemos as medidas, cada um, quilograma, 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 olha só, cada uma delas. Nas embalagens aparecem grama e quilograma, que são unidades de medidas de massa. O miligrama e a tonelada também são unidades de medidas de massa. O miligrama geralmente é utilizado, olha só, é utilizado para medir pequenas massas, como produtos farmacêuticos. A tonelada geralmente é utilizada para medir grandes massas, como a de uma carga de um caminhão. Olha só. O miligrama para medir pequenas massas. E aí ele dá um exemplo de produtos farmacêuticos. E a tonelada, grandes massas, como a carga de um caminhão, um container colocado em um navio de carga. Então, para esse tipo de objeto, de situação, se utiliza tonelada, tá certo? Observe algumas equivalências entre as unidades de medidas de massa apresentadas. Uma tonelada tem quantos quilos? Então vamos lá. Uma tonelada tem 1.000 quilos. 1 quilo tem 1.000 gramas. Uma grama tem 1.000 miligramas. Olha só, uma tonelada tem 1.000 quilos. 1 quilo tem 1.000 gramas e 1 grama tem 1.000 miligramas. Olha só. Aí você deve perguntar, professora, como eu vou entender melhor? A prática das nossas atividades vai nos proporcionar fazer isso bem melhor, tá certo? Mas é importante, meus queridos, que você busque
cada vez mais buscar mais conteúdo, fazer leitura de livros que possam te ajudar, realizar as atividades, com certeza vai te ajudar, vai te dar oportunidade de exercer, de colocar em prática tudo que você acabou de ler, tá certo? E aí, principalmente em relação às equivalências, tá certo? Aqui é muito importante você retornar ao conteúdo para que você possa fazer uma segunda leitura com mais atenção, perceber que o miligrama e toneladas são para medir situações e massas bem pequenas ou bem grandes, enormes, tá certo? E aí você vai ver que o grama e o quilograma são para medidas médias, por assim dizer, tá certo? Mas é importante que você retorne ao conteúdo, leia novamente, tá certo? Para que você possa realizar suas atividades, tá certo? Dúvida, vá direto no grupo de WhatsApp. Pode colocar lá no privado também, tá certo? Então vamos lá, vamos avançar. O nosso próximo conteúdo é, só um instante, transformação de medidas de massa. Olha só, nós vamos fazer um estudo agora que vai exigir de nós o máximo de atenção, tá bom? Então vamos lá. Vamos estudar agora algumas transformações de unidade de medida de massa. Para isso, analisaremos 3 situações. Olha só a palavra analisaremos. Nós vamos fazer uma leitura interpretativa com muita atenção e, quem sabe, até uma leitura visual. Você vai perceber o que aquela questão está nos pedindo, tá certo? Então, vamos para a primeira situação. Na última safra, o agricultor Antônio colheu 6 toneladas de café. Olha só, uma tonelada tem quantos quilos? 1.000 quilos. Aqui eu tenho 6 toneladas. Quantos quilos eu tenho? Pense. E o agricultor Carlos colheu 5.895 quilos. Olha só, para determinar qual dos agricultores colheu a maior quantidade de café, é preciso comparar as medidas. Veja as duas possíveis transformações. Você vai observar que o Antônio colheu 6 toneladas e o Carlos colheu 5.000 quilos, mais de 5.000 quilos. E para você comparar essas medidas, é preciso que elas estejam iguais, tá certo? Então, como transformar 6 toneladas em quilos e quanto transformar 5.895 em tonelada? Como fazer isso? É justamente sobre isso que nós vamos estudar, tá bom? Para determinar qual dos agricultores colheu a maior quantidade de café, é preciso comparar as medidas. Veja duas possíveis transformações. Vamos lá. Transformando 6 toneladas em quilos. Como uma tonelada é igual a 1.000 quilos, multiplicamos o 6 por 1.000. Beleza, não é? 6 toneladas é igual a 6 vezes 1.000, que é igual a 6.000 quilos. 6.000 quilos é maior que 5.895, tá certo? Agora, ó, transformando 5.895 quilos em tonelada. Sabemos que 1.000 quilos é igual a 1 tonelada. Dividimos 5.895 por 1.000 e vamos chegar ao resultado. Olha só, a vírgula, vamos pensar assim. Imaginemos que a vírgula está aqui, então eu vou dividir. Quando eu divido, olha só, eu vou deslocar essa vírgula. Uma vez, duas vezes, 3 vezes. Então, quantas toneladas aqui? Você vai pensar, 5.895 dividido para 1.000 é igual a 5,895 toneladas. 6 é maior que 5,895, tá certo? Portanto, Antônio colheu a maior quantidade de café. Para transformar, e aqui eu chamo a atenção de vocês, para transformar medidas em toneladas, vou voltar. Para transformar medidas em toneladas em medidas em quilogramas, multiplicamos o número referente à medida em tonelada por 1.000. Olha aqui, tonelada vezes 1.000 é igual a quilograma. E quando eu quero quilograma, divido
por tonelada. E aí eu vou fazer as transformações. Mas é interessante, meus amores, que vocês possam praticar como professora, fazendo as atividades. Se tiverem dúvida, coloca lá no grupo de WhatsApp, mas não pode ficar com essa dúvida guardada. Precisamos organizar, realizar as nossas atividades até sanar todas as dúvidas, tá certo? Mas é importante que você volte ao conteúdo, leia novamente com muita atenção, para que você possa praticar, colocar o texto em prática dentro da atividade, tá certo? Aqui nós temos uma segunda situação. O que nos diz essa segunda situação? Em um berçário há 2 recém-nascidos. Caio nasceu com 3,850 gramas e Marcela nasceu com 3,805 gramas. Para determinar qual dos bebês nasceu com maior massa, devemos comparar essas frações. Aqui eu tenho grama e aqui eu tenho quilograma. Eu tenho que equiparar essas duas medidas. Para determinar qual dos bebês nasceu com a maior massa, devemos comparar essas massas. Veja duas possíveis transformações. Olha só. Sabendo que 1 quilograma tem 1.000 gramas, multiplicamos 3,850 por 1.000. E olha aqui como fazer esse cálculo. 3,850 quilogramas é igual a 3,850 vezes 1.000. Olha, vezes 1.000. E aqui eu tenho 3.850 gramas. 3.850 gramas é maior que 3.805, tá certo? A segunda, transformamos 3.805 gramas em quilograma. Sabemos que 1 quilograma, 1.000 gramas equivale a 1 quilo. Dividimos 3.850 por 1.000. E olha só, 3.805 dividido para 1.000 é igual a 3,805 quilogramas. 3,850 é maior que 3,805. Portanto, Caio nasceu com a maior massa. E aqui, mais uma vez, eu chamo a atenção de vocês. Para transformar medidas em quilogramas, em medidas em gramas, multiplicamos o número referente à medida em quilograma por 1.000. E olha aqui o esquema. Quilograma vezes 1.000 é igual a grama. Quando eu quero grama, eu divido por 1.000. Quando eu quero transformar grama em quilograma, eu vou dividir. Quando eu quero transformar quilograma em grama, eu vou multiplicar. Isso, como nós vamos fazer isso? Realizando as atividades. E é muito importante que vocês possam entender, tá certo? Vamos para a terceira situação. Em 1.000 gramas de brócolis cru estão presentes 86 miligramas de cálcio e 0,322 gramas de potássio. Substâncias importantes para o nosso organismo. Bom saber, eu gosto de brócolis. Para determinar se a massa de cálcio é maior ou menor do que a de potássio em 100 gramas de brócolis cru, é preciso comparar essas massas. Vejam duas possíveis transformações. Então, vamos lá. Transformamos 0,322 gramas em miligramas. Como 1 grama é igual a 1.000 gramas, multiplicamos 0,322 por 1.000. E olha como realizar esse cálculo. 0,322 gramas é igual a 0,322 vezes 1, vezes 1.000 gramas, que é igual, olha só, 322. 322 é maior que 86, entendeu? Vamos lá. Transformamos 86 miligramas em grama, sabendo que 1.000 gramas, 1.000 miligramas é igual a 1 grama. Dividimos 86 por 1.000. Olha só como realizar esse cálculo. Então, 0 vai dar 86 dividido para 1.000 é igual a 0,086 grama. 0,322 é maior que 0,086, certo?
Portanto, a massa de cálcio é menor do que a massa de potássio em grama, em 100 gramas de brócolis cru. Para transformar medidas em gramas em medidas em miligramas, multiplicamos o número referente à medida em grama por mil. Olha aqui. Quando eu quero transformar grama em miligrama, eu multiplico por 1000. Quando eu quero transformar miligrama em grama, eu vou dividir por 1000, tá certo? Aqui nós temos uma atividade que nos é proposta lá no nosso roteiro, mas nós iremos avançar, tá certo? E vamos estudar uma outra forma de medir, que não é a medida de massa, como nós estávamos vendo. Medidas de temperatura. Olha que coisa interessante, não? Vamos lá? Por favor, coloca a data, tá certo? Gabriel vai fazer uma viagem para a cidade de seus tios na próxima semana. Olha só a dica, Gabriel Felipe. Vamos lá. Para saber que tipo de roupa ele deve levar, Gabriel pesquisou a previsão do tempo na cidade nesse período. Então, vamos lá. Olha só, previsão do tempo. Domingo, a máxima 26, a mínima 12 graus Celsius. Na segunda, e aqui nós temos a temperatura, tá certo? Em cada um desses dias. Em qual dia da semana está previsto a maior temperatura máxima e a menor temperatura mínima? Quinta-feira, a maior, e a mínima, domingo. Um dos instrumentos utilizados para medir a temperatura é o termômetro. Observe os termômetros que estão indicando a temperatura em graus Celsius. Lembre-se de que no Brasil utilizamos a escala Celsius para medir a temperatura, cuja unidade de medida padrão é o grau Celsius. E olha aqui o símbolo, tá certo? Daí, ó, todas elas estão aqui. Vamos ver alguns termômetros. Olha só, modelos, não é? Termômetro de álcool colorido, termômetro digital para uso culinário, termômetro infravermelho digital. Qual é a temperatura indicada no termômetro infravermelho digital? 36,5 graus Celsius. E aqui, meus amados, termina nossa aula de matemática. Mais uma vez eu quero convidar cada um de vocês a voltar no conteúdo, ler com atenção, sublinhar aquilo que você não entendeu e fazer a pergunta lá no grupo do WhatsApp, tá certo? Pode ser também no privado. Entendeu, meus amores? Então, que possamos cada um de nós realizar as nossas atividades com alegria e certamente teremos êxito na feitura das nossas atividades. É importante que todo mundo leia o conteúdo, tá certo? Beijo, meus queridos, até a próxima!